Deus vai começar a pesar a mão sobre essa humanidade, especialmente nos zombadores. Nós precisamos nos preparar, porque nós estamos vivendo os últimos dias da nossa vida. Vai chegar o momento que vai ser proibida a palavra de Deus ser pregada. Vai chegar o momento, ainda eu creio que antes do arrebatamento da igreja, de nós não ter mais a liberdade como nós temos hoje. E aí, meu irmão, é aonde aquele que não tiver com a vida em Cristo, que não tiver firmado na rocha, que é Jesus Cristo, ele vai desistir, ele vai abandonar, ele vai negar a fé, ele vai negar Cristo, ele vai se entregar aos prazeres do mundo. E nós precisamos nos preparar para isso. Mas se nós permanecer firmes agora, na hora que chegar esse momento, se nós estiver aqui ainda, nós vamos estar preparados para enfrentar toda essa dificuldade. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação. Apocalipse 3:10. Então, guarde a palavra. Hoje nós vamos, eu não sei porquê, não me pergunte porquê, que eu não vou saber explicar, mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos no estudo, estamos no estudo, só que Deus, no começo dessa semana, Ele falou no meu coração para hoje eu pregar uma palavra fora do estudo. E eu fiquei dentro de mim me questionando, mas por quê? E o que veio do meu coração foi esse: quando passar o domingo que vem, você continua o estudo, mas domingo pregue palavra tal. E isso foi dentro do começo da semana. E eu venho, até separei as anotações do estudo ali, mas é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, abra sua Bíblia, você que eu trouxe, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, e no versículo, vamos começar do 11. Deus quer falar ao nosso coração hoje. Nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar para esse momento. Lucas capítulo 14, versículo 11. Todos acharam? Coloca a mão sobre a palavra de Deus. A minha filha não tem Bíblia, não me liga, olha. A Bíblia aqui, ó. Ana. Ou tem Bíblia aqui? Ah, está com o celular, né? Ah, entendi. Desculpa, eu achei que estava sem celular. Lucas capítulo 14, versículo 11. Todos acharam? Coloca a mão sobre a palavra do nosso grande Deus e vamos pedir direção para que Jesus fale no nosso coração. Oh, meu Deus! Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória, Deus de toda a eternidade, Senhor, Deus das novas oportunidades e dos novos recomeços. Oh Senhor, precisamos de Te ouvir, precisamos de ouvir Tua voz, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então fale, meu Deus, ao nosso coração, segundo o que nós precisamos ouvir. Não simplesmente o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos, meu Deus. Mas fale, meu Deus, fale ao nosso coração nesta noite de hoje, em nome de Jesus, Pai. Fala nos meus lábios, Senhor, para a glória do Teu maravilhoso e glorioso nome, em nome de Jesus. Que diz assim, olha, verso 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 12. Disse também aos que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder
que eles por sua vez te convide e seja recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição de que, gente? Dos justos. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha como a palavra de Deus, ela sempre nos confronta. Olha como a palavra de Deus, ela é totalmente ao contrário dos nossos pensamentos. Mas o primeiro passo que nós vamos entender é que nós temos um jargão que falando assim, olha, todos os humilhados serão o quê? Serão o quê, gente? E todos os exaltados serão? E é assim que a palavra diz? É, gente? É esquecido, né? Não pegaram esse ponto. Não é todos os humilhados, é todos os que se humilham, será exaltado, e todos os que se exaltam serão humilhados. Observa a diferença entre os exaltados, ou entre os humilhados, e entre se humilhar. Há uma grande diferença. Deus, Ele não exalta a quem não se humilha. Deus, Ele não abençoa a quem não se dobra diante dele. Essa palavra de humilhar quer dizer se curvar, se dobrar, se render, reconhecer que só Ele é, reconhecer que nós somos verdadeiramente dependentes dele. Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem se render aos pés de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, ainda nesse tempo tenebroso que nós estamos vivendo, as pessoas até querem, muitos até querem a palavra de Deus, reconhecem que precisa dele, mas quer servir a Cristo segundo as suas vontades e os seus quereres. A pessoa quer servir a Deus, mas não quer fazer a vontade do Senhor. A pessoa quer Deus na vida dele, na vida dela, mas não quer se humilhar diante das mãos poderosas de Deus. E se nós não se humilhar, Deus não vai nos exaltar. Se nós não dobrar o nosso joelho, quebrar o nosso orgulho, arrancar do nosso coração a vaidade de permanecer dependente de Deus, uma hora ou outra nós vamos abandonar a fé. Uma hora ou outra nós vamos sair da presença. Porque os dias, irmãos, são dias das seres maus. Os dias é tenebrosos. Os dias é dia de angústia. É dia de aflição. É dias tenebrosos. É dia de desespero para muita gente. Mas se nós permanecer debaixo das mãos poderosas de Deus, se humilhando, reconhecendo a sua grandeza e a nossa insignificância, nós vamos ser protegidos. Deus nos protege, Ele nos guarda. Mas isso nós precisamos fazer agora. Ah, mas eu sou uma pessoa, eu me humilho, eu sou uma pessoa humilde diante do Senhor. Que bênção! Mas essa humildade ou essa humilhação que nós precisamos fazer diante de Deus, não é somente com as nossas palavras, eu sou humilde, eu sou humilde, não. Essa humilhação é se humilhar, orar, reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável, pobre, cego, nu, eu sei o Senhor, eu não sou nada, só o Senhor é grande, eu não sou nada, eu sou pequeno. Você se humilhar diante do Senhor, e na oportunidade, obedecer a sua palavra. Porque não há humilhação sem a obediência. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala assim, olha, Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou isso aqui, como eu acabei de falar agora, é maravilha. Só que na hora que
as coisas vêm ao contrário e o ataca, ele prova completamente o contrário. Aquela humildade desaparece e agora aparece o orgulho, a soberba. Aparece o velho homem, ressuscita novamente, desperta novamente. E ser humilde, ou se humilhar diante do Senhor, é nós lutar contra a nossa própria vontade. E aí automaticamente Deus, Ele nos exalta. Por quê? Porque nós estamos vendo um tempo que nós vemos um monte de gente falando assim, ó, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde. Mas na hora que alguém pisa no lado dele, no lado dela, aí a pessoa vê se a pessoa é humilde ou não. O velho homem pula para fora. Aquele espírito de vingança, ele desperta novamente, ele ressuscita e começa a mostrar as garras. Isso não é humildade, isso não é humilhação que Jesus fala. Então, vamos entender isso. Precisamos nos humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus. Porque, a nossa esse versículo, porque dias maus vão vir, irmãos. Não se engane, dias maus vão vir para este mundo. E na verdade não está para muita demora. Não está para muita demora. Precisamos nos preparar. Precisamos verdadeiramente nos preparar. Agora, quando você chega no versículo 12, ele fala bem claro. Aqui é Jesus falando. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Olha, vamos nos colocar agora no meio disso aqui. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, aprenda uma coisa, seja humilde, se humilde. Aí na mesma medida que ele está mandando a gente nos humilhar, ele fala assim: ó, e quando vocês fizerem um banquete, uma ceia, não convide seus vizinhos, seus parentes ricos, não convide aqueles, ou simplesmente aqueles que amanhã ou a depois eles vão te recompensar. Mas o que é que nós fazemos? Vamos ser sinceros? Quando nós fazemos um banquete na nossa casa, todos nós, quando chega uma pessoa necessitada, vamos dizer, uma pessoa em situação de rua, fedendo, com mau cheiro, nós até oferecemos um prato de uma mamitinha de comida, não é assim? Um copo de guaraná, vamos dizer assim, mas nós não temos aquele empenho de falar assim: entra para dentro, senta e vamos comer dentro de casa, junto com meus convidados. Eu estou mentindo, gente? Não é assim? Nós até estamos aqui, como aqui, meu irmão, o nordestino fala, enche o bucho aqui. Só que deu ali, e dali mesmo a pessoa segue seu caminho na rua, e nós entramos. Mas quando chega a gente quando chega a pessoa que nós achamos que é importante para nós, aí nós abraça. Ah, meu irmão, não vai ter, não, entra, irmão, entra aqui, come aqui, senta aqui, não é assim? Olha a diferença que nós fazemos de um para outro. Mas olha o que Jesus diz: não convide, em outras palavras, pastor, eu não posso convidar minha família? Pode. Eu não posso convidar um querido? Pode. Mas o que ele está dizendo? Não convide simplesmente essas pessoas. Faça um banquete, vamos dizer, um churrasco, e chame também os que não têm nada para te recompensar. Aqueles que vai comer aqui hoje, vai tomar um guaraná aqui hoje, vai participar de uma ceia com você aqui hoje, e amanhã ele não tem nada para te oferecer. Mas olha o que ele disse: e a tua recompensa verá da onde? Da glória. Mas que dia haverá recompensa? Na ressurreição dos justos. O que nós precisamos entender aqui? Que tem coisa que nós fazemos, que nós recebemos a recompensa aqui. É bom? Maravilha. Mas tem coisas que nós fazemos, que essa é a melhor recompensa, que nós não vamos receber essa recompensa aqui. Nós vamos receber no último dia, na ressurreição
dos justos. É como dizer assim, esse bem que nós faz, ele vai contribuir para a nossa salvação. Tem coisa melhor? Tem coisa que nós vamos fazer, vamos receber aqui, mas tem coisa que nós vamos fazer e vai contribuir para a nossa salvação. Ninguém deu glória e misericórdia a Jesus. Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus, gente. Falou em salvação, todo mundo quer. Então, o que não leva a entender aqui, faça o bem. Ajude a quem precisa. Se humilhe, se renda debaixo das mãos poderosas do Senhor. Olha o que ele diz: será bem-aventurado pelo fato de não teres eles com que recompensar-te. A tua recompensa receberá. Vou voltar aqui novamente. Será bem-aventurado pelo fato de não teres eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aí Jesus vai ali pregando, ensinando o seu discípulo. Porque ele entrou nesse assunto? Porque ali havia uma demanda entre os fariseus, os religiosos da época, que eles chegavam no lugar, era um povo que tinha nome, era a autoridade do tempo, e eles procuravam sempre os primeiros lugares nas festas, nos banquetes. Eles procuravam sempre os primeiros lugares, as primeiras cadeiras. Eles procuravam sempre se aparecer. Aí ele fala assim, ele ensinando para nós: não procure ser reconhecido por ninguém. Não procure. Aí nós vou trazer outro dia, em outra mensagem. E aqui, olha, ainda assim, no verso 15, Jesus está pregando. Aí fala assim: olha, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aqueles que comem pão no reino de Deus. Um homem escutando ele falar a respeito de alimento, de servir comida e tal, ele diz: bem-aventurado é um homem que come pão no reino de Deus. Aí ele fala assim: olha, e ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não bastante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Observe o que Jesus diz. Esse homem levanta e fala assim: ó, bem-aventurado, bem-sucedido ou abençoado é o homem que come pão no reino de Deus. Aí Jesus entra com uma parábola e fala assim: olha, um homem celebrou uma ceia ou preparou uma grande ceia, convidou a muitos. Para que você entenda, antes de entrar na explicação, esse homem é Deus. Esse homem ou esse Senhor, o dono dessa ceia, é Deus. Os convidados somos nós. Os convidados para essa ceia é o povo de Deus. Então Deus convidou, vou usar que eu venho direto do assunto, Deus convidou as pessoas para essa grande ceia. Deus preparou, ou esse homem preparou essa grande ceia, convidou a muitos. Falou assim: olha, tal dia eu vou preparar uma ceia e eu quero que vocês se façam presente. Imagina aí, quando você faz um banquete, uma ceia na sua casa, quem as pessoas que vocês convidam, que nós convidamos, ou avisamos logo antes? É aquele mais próximo. É o nosso amigo, o nosso parente, né? Aquela pessoa que
É o pastor, não é assim? Quando, ó, vamos fazer uma festa tal dia. Aí, quando falando de uma festa, já pensamos, ó, nessa festa que eu vou fazer, nesse churrasco, nesse aniversário, eu vou convidar fulano, beltano, devidamente, ó, porque as pessoas são muito especiais. É pessoas que vale a pena a gente convidar para estar com a gente. Não é assim? Mas o que Deus não leva a entender que esse Senhor foi a mesma coisa. Ele convidou ao povo. Mas deu o dia da ceia, a hora da ceia, ele preparou tudo. Ele preparou a mesa, ele preparou o banquete, ele preparou aquela grande ceia. E ali ninguém apareceu. E ele, ainda procurando que eles viessem, enviou um servo, vai lá e avisa aos convidados que tudo já está preparado. A mesa já está posta, a mesa já está preparada, a mesa já está no jeito. Eles podem vir para se alimentar. Imagine a decepção quando você prepara algo para um ente querido, um banquete, e naquele dia ninguém de quem você chamou vai. Como é que nós ficamos? Mas rapaz, que coisa, né? Eu confiava tanto que a irmã fulana vinha e não veio. Eu confiava tanto que o irmão vinha para participar com a gente e não veio. E tal, e tal. Aí, até ainda bem. Você prepara uma vez, 2 vezes, a pessoa não vem. 3 vezes, a pessoa... Como é que a pessoa aí fica? Aborrecida. Fulano fala que é meu amigo. Fulano fala que é da minha família, que me ama. Mas quando eu faço qualquer coisa aqui em casa, a primeira pessoa que convida é ele. É ela. Mas ele não vem. Então agora o que eu faço? Não vou convidar mais. Não é assim que nós falamos? Eu chamei muita gente, não vem, então não vou convidar mais. É assim que nós pensamos. Essa ceia foi a mesma coisa. O Senhor preparou, o dono dessa casa preparou essa grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia enviou o seu servo, vai lá e avisa eles. E quando o céu chegou, olha, gente, vamos porque o meu Senhor disse que a mesa já está pronta. Só está faltando vocês para sentar na mesa, para cear com o Senhor, com o dono dessa casa. E aí começaram a dizer, um primeiro falou assim, olha, não vou não, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. O segundo falou assim, não, eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentar, ou seja, eu preciso ver como é que os bois é, se é bom, se é ruim. E o outro falou bem seco, eu não vou não, casei agora e acabou-se. Isso fala uma coisa para a gente? Não é assim que as pessoas nos respondem quando nós convidamos para vir na igreja? Não é assim que nós agimos em muitos momentos? Quando Deus chama assim, pega filho com o Senhor, e sempre nós estamos justificando a nossa rejeição. Eu não faço por causa disso, eu não vou por causa daquilo outro, eu não estou fazendo porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou desse jeito, eu não vou para a igreja porque na igreja eu estou muito cansado, eu estou chegando no trabalho muito cansado, não consigo ir. Sempre nós estamos justificando os nossos desejos, a nossa rejeição, o nosso desprezo para o Senhor. Talvez não seja tanto o nosso caso aqui, mas falando geralmente, é assim que a igreja de Cristo está vivendo. Até mesmo aqueles que estão no ministério, na igreja, a pessoa só vai naquele dia que aquele dia praia ele. E compromisso com Deus não é assim. Compromisso com Deus não é fazer a nossa vontade. Compromisso com Deus é dar momento da gente orar, mas não é para nada, mas sim dobrar o joelho e orar e falar com o Senhor. Compromisso com Deus é naquele momento que nós não temos vontade nenhuma de ler a palavra, mas mesmo assim, pelo compromisso que nós temos e pelo aquele que nos chamou, nós temos que tirar o tempo e ler a palavra do Senhor, aprender com o Senhor. Compromisso com Deus é quando ele fala assim, faça isso segundo a sua palavra, a gente faz. Mas observe hoje como é que essa geração está vivendo. Se o dia está bom, hoje eu vou na igreja, que no nosso caso, eu falo geralmente, se hoje tem uma festa assim, eu não vou na igreja porque hoje tem a festa na casa do parente, não é assim? Olha, se dá para eu ir, eu vou. Se não der para eu ir, Deus entende
a minha situação. Gente, eu quero dizer uma coisa para mim também, tá? Deus não aceita desculpa. Deus não se engane. Deus não aceita desculpa. Deus não aceita justificação do nosso erro diante dele. Eu vou dar um exemplo, para que você entender que Deus não aceita desculpa. O rei Saul, Deus envia o profeta Samuel ao rei Saul, vai de encontro aos amalequitas e mata todos. A ordem de Deus era: mata todos, mata homem, mulher, criança, animal, tudo que achar pela frente, tudo que respira, é para matar tudo, não é para deixar nada. Saul vai de encontro com o seu exército. Quando chega lá, ele mata tudo, praticamente tudo. Mas quando chega diante dos animais, ele leva aqueles touros, os bois tudo fortão, tudo gordo. Ele pensou: esse daqui vão matar, esse daqui vão levar para o acampamento de Israel, para matar, para alimentar o meu exército. Olha o que ele pensou: os touros, esse gado gordo, eu não vou matar. Eu vou matar todo mundo, vou recolher os animais gordos, para no decorrer do tempo eu alimentar meu exército. O propósito, o pensamento de Saul humanamente falando, é errado? Não, é um pensamento bom. Não, vai jogar fora, eu vou recolher, vou dar alimento para meu exército. Mas só qual que era a ordem de Deus? Mata a tudo. E por causa de resumir, para não entender esse assunto, Saul perdeu o reinado, perdeu a presença de Deus, nesse mesmo dia. Samuel chega diante de Saul, porque tu desobedeceste novamente a palavra do Senhor. Mas ele fala novamente: Samuel, eu poupei os animais para dar alimento, para alimentar o nosso exército. E Samuel fala assim: tu achas que Deus está preocupado com o sacrifício? Deus prefere a obediência do que o sacrifício. É melhor você obedecer a palavra de Deus do que você sacrificar. E por causa disso, porque tu rejeitou a palavra de Deus, Ele também hoje te rejeitará, porque já escolheu um homem melhor do que tu para reinar no teu lugar, que nesse caso era Davi. Então, a justificação do nosso zelo é melhor não justificar. É melhor pedir perdão, é melhor se render, se humilhar, fazer: eu errei, pequei, falhei, estou aqui, me perdoe, me ajude, eu vou me consertar. E não ficar dizendo: não, hoje eu não fiz isso por causa daquilo, Senhor, mas amanhã, se aquilo não aparecer de novo, eu faço. Mas se aparecer novamente, eu não faço, porque aquilo me atrapalha de fazer isso. Não é assim? Então, gente, Deus nos chama a atenção hoje para que nós firmemos nossa fé, para que nós não arrumemos desculpa para servir a Deus. Eu estou falando aqui, simplesmente você vir na igreja. Não é isso não. Também, com certeza, também é compromisso. Mas eu falo na nossa vida. Precisamos nos afirmar, precisamos nos reconciliar com o Senhor, precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos ter compromisso e não rejeitar. Olha, essa ceia que nós estamos falando aqui, deixa marcado aí Lucas, deixa marcado. E vamos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, para você entender o que Deus está falando a respeito dessa ceia. Essa ceia se refere à ceia que ele fala na glória. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Glória a Deus. Olha o que ele diz em Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado ou bem-aventurados é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o que, gente? E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de quem? De Deus. Esse é o convite que Jesus conta lá. Esse convite que ele nos faz hoje, está nos convidando para nós participar das bodas do Cordeiro, que é Jesus Cristo.
Essa ceia aqui está para acontecer. É para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, vão cear com Ele lá na glória. Então, bem-aventurado, bem-sucedido é a pessoa que vai cear com o Senhor na glória. Você olha que quando Jesus se preparar para subir para a glória, ou para a crucificação, falando melhor, ele fala assim: olha, esta é a última ceia. Você não comerá mais desse pão, ou não beberá do suco dessa vide, até que eu vá e vocês estejam comigo. Ele estava falando da ceia de quem? Que eu esperava eles. Você olha quando a mãe daquele noivo de cima fala assim: ó, Senhor, quando chegar, como é importante nós entender isso. Quando o Senhor chegar na glória, se for a esposa de Zebedeu, falou assim: olha, aqui está meus 2 filhos, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí ele fala assim: olha, quanto a isso, não é eu, é o meu pai. É para quem o meu pai escolher para sentar à minha direita e à minha esquerda. Mas o que vocês podem fazer, os palavras dizendo, é participar ou beber do mesmo cálice que eu bebo. Observe que ele está falando de quê? De ceia. Será com o Senhor. E essa ceia, irmãos, a ceia nos espera. Essa ceia, nós temos que lutar para participar dela. E não fazer como fizeram aqui, não. Eu estou ocupado com isso, eu estou ocupado com aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Não há justificação diante de Deus, diante do Senhor, somente sim, sim, não, não. E nós precisamos abrir nossos olhos para isso. Pode tocar para a luta novamente. Precisamos abrir nossos olhos para isso. E aí diz assim, ó, no verso 21, aí o servo do Senhor voltou para dar notícia. Olha, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Vamos parar um pouquinho no 21. Quando o servo chegou diante de seu senhor, falou assim: Senhor, ninguém quiser vir, cada um arrumou uma desculpa, e todos eles recuaram, não quiserem participar da ceia com o Senhor, não. Aí falou assim: ó, sai agora pelas ruas, pelos becos, pelas encruzilhadas, ou seja, vai lá chamar os cachaceiros, os drogados, os mendigos, as prostitutas, os prostitutos, aquele que vive no pecado, chama eles. Porque aqueles de quem eu tinha escolhido, eles me rejeitaram. Já que eles me rejeitaram, chama agora aqueles que não têm direito da salvação, porque agora eles vão ser salvos. E aqueles que me rejeitaram, eu também o rejeitarei. Em 1 Samuel, capítulo 4, se não me faz memória, ele fala ao contrário: aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, por mim será o quê? Desmerecido. Quando nós honramos o Senhor, ouvimos a voz de Deus, obedecemos a sua gloriosa palavra, Deus, Ele nos honra, Ele guarda a nossa vida, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Mas quando o homem, quando a pessoa vira as costas para o Senhor, apenas se torna uma pessoa desmerecida do cuidado de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Se você, vamos ler o 21 ainda. Eu quero dar um exemplo aqui, olha, ele fala, 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, vai ligeiro, para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Agora, vira uma folhinha aqui para trás para você entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Você vai ver no mesmo livro, no capítulo 13 e no versículo 28.
Eles renegaram, não quiseram. Os convidados não quiseram. 28 do Lucas capítulo 13. Olha o que ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando verem no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Aí 22 fala assim, ó: muitos verão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há último que verão a ser primeiro, e primeiro que serão o quê? E primeiros que serão últimos. É aqui que ele entra. Aqueles que renegaram que eram os escolhidos, que os escolhidos somos nós. Mas se nós passar a recusar a palavra de Deus, a recusar o chamado de Deus, ali é o que ele falou. Naquele dia, muitos verão do Oriente, vocês que estão lá no mundão, lá fora, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Quantos filhos de Israel, que é o que estão na casa, que estão sendo convidados, eles vão ser lançados fora, ou no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra, vão se perder. Por quê? Porque nós estamos vivendo assim. As pessoas, especialmente nós que estamos na igreja, se nós não vigiar a nossa vida, entra aquele espírito de automatismo, de tanto faz quanto fez, e aí não consegue mais se afirmar na presença de Deus. E o Senhor está chamando: se rende aos pés dele, se humilha, busca, clama, obedece. Não rejeita a palavra de Deus, não rejeita o chamado do Senhor, mas se obedece e viva para Ele. Porque, irmão, dias veremos que nós vamos precisar estar firmes com o Senhor. Dias veremos que ou nós estamos firmes, ou nós vamos, eu não vou falar assim, automaticamente sair não, nós vamos abandonar de uma vez. Ou nós se afirma agora, porque na hora que a espada vier sobre a terra, quem não tiver firme com Deus, muitos vão tirar a própria vida, muitos vão se matar, muitos vão se entrar em loucura, muitos vão cair em depressão, muitos vão abandonar de uma só vez, cair no pecado, virar escravo do diabo. Mas nós que estamos guardados debaixo das mãos poderosas de Deus, como disse o Senhor, falou diante das pragas do Egito, nem um cão rosnará contra nós. Então pegue firme, obedeça a palavra de Deus, fique firme com o Senhor, porque dias virão que Deus vai guardar a nossa vida. Ele tem guardado e Ele vai guardar. Mas se nós rejeitar agora, meu irmão, não há saída para quem rejeita Cristo, não há saída para quem não se humilha, não há saída para quem não obedece a palavra, não há saída para quem não ora, para quem não busca, não há saída a não ser a chegar o momento dos dias maus, no dia da dificuldade, a pessoa verdadeiramente abandonar Cristo. E se nós abandonar Cristo, nós estamos perdidos. Então, não tem para onde correr, não tem para onde a gente ir, a não ser correr para os braços do Senhor. Não tem para onde a gente fugir. Ou nós temos de escolher, como pregado numa terça-feira atrasada, se não me falha a memória, nós temos de escolher hoje quem a gente quer. Nós temos de escolher, igreja. Nós temos de escolher quem nós queremos na nossa vida. Parece que eu pergunto, meu Deus, será que o tanto que eu me esforço, que eu estou pregando, falando, estou sendo tão direto com a palavra, parece que, será que as pessoas estão mudando alguma coisa dentro de cada um deles? Às vezes me pergunta, você crê? Deus me pergunta, será que estão mudando? Será que as pessoas estão mudando? Será que ou está sendo somente palavras e não está havendo transformação? Mas eu creio que está havendo sim. Eu creio que vai haver transformação na nossa vida. Em nome de quem? De Jesus. Então, meus irmãos, fique firme, busque verdadeiramente a presença de Deus, se apegue com Ele, porque a hora que as trombetas tocar,
fechar. E quem estiver lá fora batendo, abre a porta, não há jeito. A porta agora está aberta. A porta hoje está aberta, mas amanhã ela pode se fechar. A Bíblia diz bem claro, e quando a porta se fechar, que o dono da casa entrar para dentro, e as pessoas de lá de fora começarem a dizer: Senhor, Senhor, abre nós a porta. E ele responderá de lá de dentro: eu não sei de onde vocês são. Ou seja, quem é vocês? É duro, né, gente? Imagine nós, não digo nós, né? Mas nós vamos estar na glória em nome de Jesus. Mas imagine aqueles que ouviram a palavra a vida inteira. O que vai mais doer na vida das pessoas é essa. É ouvir a palavra, ter ouvido, ter escutado Deus falando, e a pessoa não dá ouvido. E chegar aquele momento e dar de cara uma perdição e falar assim: agora não tem mais jeito. Então é tempo da gente despertar a igreja. É tempo da gente despertar para isso. Ele está chamando. Ele está chamando, vem. Se aproxima, entra nesse banquete. Se aproxima dessa grande ceia. Olha, para nós terminar, vamos aqui em Mateus capítulo 22. Eu não vou explicar, não vou só dar uma pincelada para você entender aqui. Vamos ler aqui no 22. Mateus 22, vamos ler o 7. Vamos ler o 4. Eu vou explicar, eu vou só ler para a gente entender. Ó. Vamos ler o verso 4 do 22. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está o quê? Pronto. Vinde para o que, gente? Vinde para as bodas. É boda ou é boda? Boda. Se falar boda não importa, né? Porque o pastor está enrolado para falar mesmo. Então, aqui nós falamos de Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro. Alguém ele fala assim, ó, no verso 5: e eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Verso 8: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Não era digno. Ao que ele diz, a festa já o quê? Pronta. Ele preparou tudo. Irmãos, Deus já preparou tudo para eu e você cear com Ele. Deus já preparou tudo. Mas nós precisamos ser dignos. E quando eu digo digno, não merecedor, porque nós não merecemos nada, mas digno de participar dessa ceia. O que é a pessoa digno de sentar nessa mesa e cear com o Senhor? É simplesmente aquele que obedece a sua palavra. Se nós não obedecer a palavra de Deus, certo como ele existe, não há lugar para nós nessa mesa. Então, irmão, vale a pena. O banquete já está pronto, a mesa está preparada, mas ele diz que os convidados não é digno, não foram dignos. Olha, se você ler aqui, vamos ler o 11, eu estou abreviando para não entender. Verso 11. Ok, diz o verso 11: entrando porém o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele fez o gente, emudeceu, se calou, não tinha o que responder, porque só podia entrar naquela festa, no caso, nesse banquete, quem tinha as vestes o quê? Nupcial, vestes especiais.
para aquele momento. Aí, olha o que Deus fala. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lança para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de quê? De dente. O 14 que ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos o que, gente? Escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui ele está falando que pessoas que ele convidou, que ele chama, a pessoa não obedece a sua palavra, mas quer participar da ceia do Senhor, sem estar o quê? Preparado. Ele quer participar das coisas de Deus sem querer compromisso. Ele quer estar junto de Deus, mas não quer ter um compromisso com o Senhor. Aí ele vai explicar: como tu entraste aqui? Aqui ele dá um exemplo para nós entender. Como tu entrou aqui sem, vamos dizer assim, sem as vestes apropriadas nesse momento, sem um preparo para estar perto de mim? E ele ordenou: amarra de pé e mão, ou amarra os pés e as mãos, e lança para fora das trevas. Eles, muitos, são chamados, mas poucos são escolhidos. Escute bem, nós não podemos ser somente igreja, nós não podemos somente ser chamados. Nós precisamos ser chamados e ser também escolhido. Quem é chamado não tem salvação para aquele que somente é chamado. Não há salvação para aquele que somente teve chamado, mas não foi escolhido. Você observa, é um ponto bem que nós precisamos entender. Que Deus fala assim: olha, o Senhor convidou a todos. Não, Ele convidou a muitos. Ele não convidou todos para seu banquete. Ele convidou muitos. E até desses muitos que Ele convidou, não ia entrar. Somente dentro desses muitos, só vai entrar quem for escolhido. Nós temos que ser escolhidos pelo Senhor. E tem gente enganada. Tem gente que está vivendo enganado. Tem gente que está vivendo uma vida tranquila, uma vida que aparentemente está bem, sem se preocupar com a sua salvação, sem ter um pico de perrengue ou peleja, mas não ora, não busca, não clama. Gente, precisamos nos preparar. Essa aqui é a palavra de Deus. Ou nós vamos nos preparar para esse dia, pagar o preço, seguir a Cristo, ou nós vamos nos perder. É todos nós. Resumindo tudo, tenha compromisso com Deus. Eu sei, pastor, já tenho, que bem, sei que vocês têm, mas tenha um compromisso firme com o Senhor. Não abandone sua fé por nada. Não retroceda. Fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus, a maioria das vezes, é em conta nós mesmos. Você pegou o exemplo que a palavra falou aqui, a questão do banquete. Nós chamamos homens, pessoas importantes, mas Jesus manda o quê? Chama os que não é nada, os que não tem nome nenhum, porque a recompensa de vocês vai vir da glória. Olha como a palavra sempre vai nos contrariar, é assim? Mas nós vamos escolher: ou nós servir a palavra, obedecer, nos contrariando contra a nossa vontade, ou fazer a nossa vontade e quando morrer, perder a salvação. Vale a pena fazer a vontade de Deus, obedecer, servir, compromisso, aliança com Deus. Renove sua aliança com o Senhor, igreja. Renove sua aliança. Renove sua aliança com Deus. Eu não estou querendo ser um profeta do caos, não, tá? Mas eu sempre estou repetindo tanto isso hoje, mas vai vir dias terríveis. Eu me lembrei quando eu estava em Cananéia, antes da pandemia, a partir de um mês antes da pandemia, eu nem sonhava que ia ter pandemia, e Deus me botou numa linha de mensagem, só falando sobre o conceito, renúncia, mudança, firmeza com o Senhor. Eu não entendia porque eu tentava pregar outra mensagem e não conseguia, só era aquela se referindo aos problemas que estavam para vir. E passou mais de um mês, apareceu a pandemia. Então, prepare sua vida,
Se os outros quiserem abandonar, que abandone, mas você precisa estar firme. E a sua salvação está segura, para a glória do nome de Jesus. Amém? Quem entender essa palavra, pode glorificar o Senhor forte em nome de Jesus? Glória a Deus. Hoje é um dia de Santa Ceia, um dia importante, um dia, mais um dia que nós vamos cear diante